Bem, Deus colocou no meu coração o desejo de compartilhar com você uma palavra, mas eu estava vendo, uai, pastor Léo, nós combinamos de usar óculos? Eu também, só para longe. É a idade, né, pastor Léo? Nós temos a mesma idade, eu e pastor Léo, irmãos. A gente estudou na mesma escola no ensino médio, acredita? Jeová poderoso, Jesus, ajuda nós. A gente não vai falar que idade a gente tem para você, não. Glória a Deus. Mas fica melhor assim para a gente ver os irmãos, né, pastor? Bem, queridos, Deus colocou no meu coração o desejo de compartilhar com você sobre o tema a segurança que não falha. Eu queria que você falasse após mim, diga assim, a segurança que não falha. Fala mais forte. Glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigada pelo privilégio que temos de estar aqui na sua casa, pelo privilégio que temos esse momento de louvor, de adoração, de sentir a tua presença. Oramos, Pai, que neste momento o Senhor ministre a tua palavra com poder, com graça, com autoridade. Declaramos que toda voz contrária do teu Espírito se cale, seja emudecida nessa hora e que somente a sua voz se faça ouvir neste lugar. Seja bem-vindo, querido Espírito Santo. Em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, eu me lembro que no ano mais ou menos de 2011, nós com a família começamos a pedir a Deus uma vitória. Nossos filhos pequenos, e nós colocamos um propósito. A gente sempre fez o culto doméstico, que a gente chama TFD, Tempo da Família com Deus juntos. E um dia a gente perguntou para eles no início do ano, o que vocês querem do Papai do Céu, de Jesus esse ano? E os dois falaram, Disney. A gente olhou e falou assim, Pai, aleluia, né? Só Deus para fazer essa obra. Os nossos filhos queriam conhecer lá o Mickey, enfim, e na Disney. Mas, pela fé deles, nós colocamos o pedido ali no nosso caderninho de oração, e sempre que tínhamos o nosso culto doméstico, a gente orava junto por vários pedidos. Até eu quero dar essa dica para você, papai e mamãe, coloque pedidos de oração com seus filhos, porque Deus vai responder e eles vão ver que Deus é grande e poderoso, amém? Bem, e foi isso que aconteceu. Um dia de madrugada, meu marido vira e fala, amor, você não acredita, está tendo aqui uma promoção de passagens, e ficava, tipo assim, as 6 passagens, né, pastor Ju? As 6 passagens, a gente podia dividir em 10 vezes, e cabia no nosso orçamento. Vamos, amor, para dizer. Eu falei, agora, a gente está orando? Deus respondeu. O Senhor abriu uma porta, e nós ficamos na casa de algumas pessoas, enfim, quando fomos para lá. E a primeira cidade que nós paramos com os meninos foi Nova York, que é essa grande cidade, né? Quer ver? Põe a fotinho aí, olha qual era a idade dos meus amores. Olha a carinha deles, né? A primeira cidade que a gente parou foi Nova York, e cidade grande, né, gente? Muito grande. A gente fez o seguinte, acabou que eu e o pastor, a gente não combinou, mas ficou assim, 6 passaportes com os 4 meninos. Meu marido, ele anda acelerado, é que nem japonês, ele anda 10 passos na frente da esposa. Tem hora que eu falo, japonês, volta aqui. Ele é acelerado. Então, meu marido ia acelerado, ia na frente, e eu sou do país dos Teletubbies. Oi! Aí a gente, e aí, vê se consegue colocar ela maior, vê se consegue colocar a fotinho maior, aí para vocês verem o tamanho das pecinhas, que eu vou contar a historinha deles. E aí, o que aconteceu? O pastor ia na frente, os 4 meninos no meio, e eu ia atrás, conferindo se estava todo mundo lá, né? Para ter segurança dos meninos. Porque os aeroportos enormes, a gente parando, passando o passaporte, entrando no voo. Então, o pastor na frente, amor, tudo certo? Eu, beleza, estão os 4 aqui. Às vezes não queria desviar, menino, volta, seu pai está correndo. E a gente ia assim, gente, mais um dia, nós fomos num dos outlets lá de Nova York,
Quando chega, eu e a pastora Ju fomos para um lado, o outro foi para o outro. Cadê o Ricardinho e o Josué? Olha a carinha deles, assim, a carinha de meninos tão comportados, tão santinhos. Cadê essas duas criaturas? Irmãos, só chegaram para a gente, eu e a pastora Ju lá, entrando nas lojas, e o povo, o Ricardinho e o Josué sumiram, e o outlet vai fechar daqui 20 minutos. Irmãos, quem já perdeu o menino sabe como é que é. E você numa língua estrangeira, e os meninos sabiam falar inglês? Claro que não. E a gente ficou, meu Deus, e agora? E começamos a orar, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, onde estão esses meninos? Saímos no outlet procurando esses meninos, meu marido, e ficou daquele jeito, assim, né? De repente, a gente falou assim, vamos entrar na última loja que a gente entrou. Irmãos, quando a gente entra na última loja, tá o Josué e o Ricardinho dormindo, eles estavam debaixo de um arara. Irmãos, vocês imaginam, iam fechar a loja, a gente ia embora, eu não sei o que ia acontecer, esse alarme ia tocar, a gente estava no outlet longe da cidade, ia ser um transtorno tão grande, nós ficamos assim, muito nervosa, e pela graça e misericórdia de Deus, o anjo do Senhor levou o pastor Ricardo ali, achou o Ricardinho, achou o Josué, e deu certo. O outro dia, a gente está indo ver lá a estátua, né, a estátua da Liberdade, quando a gente entra correndo, porque é tudo assim, o metrô, muito metrô, só andava de metrô, né, entra no metrô, tá, beleza, aí daqui a pouco o Ricardinho fala assim, mamãe, quase que eu entrei no outro metrô. Aí, gente, meu coração, eu falei, Deus está falando, eu vou fazer um projeto de segurança. O que é que eu fiz? Fui numa loja, comprei 2 crachás, coloquei um crachá com corrente, peguei um colar, assim, coloquei o crachá e escrevi em inglês. Por exemplo, my name Richard, que era o Ricardinho. Aí eu coloquei my name, aí eu falei assim, Ricardinho, se você se perder aqui, sabe, você vai, aí o pai dele falou assim, você vai procurar um policial, você não vai falar com ninguém, se você se perder, a gente correndo de um lado para o outro, vamos dar um jeito de dar segurança aos nossos filhos, mas vocês me perderam lá fora, gente, pelo amor do pai, né, você vai procurar um policial, você vai mostrar o crachá, e a gente falava assim, aprende, como é que você vai falar? My name is Ricardinho, Josué, aí a gente escreveu, I'm lost, eu estou perdido, telefone dos meus pais e colocamos o telefone que a gente tinha nos Estados Unidos. Bem, enfim, depois desse episódio, graças a Deus não tivemos mais emoção, né? Mas, de certa maneira, a gente sentiu Deus nos alertando, tipo assim, providencia algo de segurança para os seus filhos, porque se eles se perderem, isso foi em 2012, faz 10 anos, se eles se perderem, eles têm uma maneira que eles vão estar protegidos. E assim foi. Agora, queridos, eu fico imaginando, se nós que somos pais, nós temos tanto cuidado com os nossos filhos, cuidado para eles não se perderem, cuidado para protegê-los, cuidado, a gente compra aquela cadeirinha cara para colocar no carro, para pôr a cadeirinha do cinto de segurança. Se nós que somos pais fazemos tanto esforço para cuidar dos nossos filhos, imagine o nosso Pai do céu. Porque às vezes a gente não consegue entender que muito mais, o nosso Deus, Ele cuida de nós. Ele quer nos proteger. O nosso Deus quer nos dar segurança. A gente vê que um dos salmos mais conhecidos, pelo menos que eu posso dizer no Brasil, da Bíblia, é o Salmo 91. Né? Que tem pessoas muito religiosas que às vezes deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 nas suas casas. E esse salmo, ele fala justamente sobre proteção, sobre cuidado. Hoje eu estou aqui para falar para você que há uma segurança em Deus que não falha. E quando nós estamos debaixo dessa segurança, a gente não precisa temer, a gente não precisa ter medo. E eu queria que você, nós vamos acompanhar a leitura aí, ou abrisse a sua Bíblia aí no Salmo 121, a gente vai ler na NVI,
E nós vamos estar lendo esse salmo, é um dos salmos da Bíblia, que fala muito sobre proteção. Salmo 121, eu amo esse salmo. Ontem, o casalzinho que a gente ama muito, que é o Tiago e a Sandrinha, até o Tiago está fazendo aniversário hoje, né? Ou fez ontem o Tiago? E ela viajou, hoje eles viajaram, eu falei, olha, o Senhor está tocando no meu coração, vai com o Salmo 121, declarando esse salmo. Eu amo muito esse salmo. Diz assim, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Assim o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Quem pode dizer amém? Queridos, só nesse capítulo de Salmos, a gente vê a palavra proteção, que está relacionado à proteção, sendo falado 7 vezes. Olha o cuidado que Deus tem com aqueles que o amam. O cuidado que Deus tem com aqueles que contam com a sua proteção. Porque tem pessoas que não contam com a proteção de Deus. Eles mesmos querem se proteger ou contam com a proteção de outras coisas. Mas aqueles que contam com a proteção de Deus, é fantástico. Eu queria que a gente passeasse nesse texto aqui hoje, do Salmo 121. Então, a segurança que não falha. Em primeiro lugar, eu queria que a gente meditasse aqui, de onde ela vem? Fala comigo, de onde ela vem? Sabe, queridos, uma proteção bem feita faz toda a diferença. A gente tem citado aqui algumas vezes, né, um caso aí de um casal de Hollywood, que está aí na mídia agora mundial, e a gente vê que a esposa, ela perdeu a causa em um país, porque talvez ela não teve a proteção dos advogados que ela deveria correta. Mas esse mesmo casal, a sua causa está sendo julgada nos Estados Unidos. E lá, as leis diferentes e os advogados que estão defendendo esse marido, estão dando a ele a proteção que ele estava pedindo há muito tempo. Então, você ter a proteção certa, ela faz muita diferença. E quando a gente está falando aqui de amor de pai, né, que o nosso Deus nos ama, a gente sabe que se o ser humano consegue fazer uma boa proteção, quer ver, quando fala de proteção, eu estava pesquisando uma vez, e você já ouviu falar do Força Aérea 1, né? Já? Coloca aí para a gente. O Força Aérea 1 é o avião que o presidente dos Estados Unidos usa para suas viagens e para a sua proteção. Esse avião, gente, ele tem um sistema de segurança tão incrível. Por exemplo, você sabia que a Força Aérea 1, ele tem um sistema de proteção contra explosão nuclear? Meu Deus. Tem a capacidade de abastecer o avião, ele voando, significa que o Força Aérea 1 pode voar por tempo indeterminado. Ele tem um sistema complexo de comunicação, 85 telefones, capacidade de comunicação via satélite, sala do serviço secreto. Imagina, olha a proteção que o presidente dos Estados Unidos tem. Mas eu quero te falar agora, que a gente está meditando aqui, que a proteção do Deus Altíssimo, ela é muito maior que a força bélica da maior potência e das maiores potências do mundo. O salmista, ele diz assim, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E na hora ele responde, o meu socorro não vem de um país poderoso,
de uma sala poderosa, um pentágono, de um, vamos dizer, um força aérea, um avião, alguma coisa que pode me proteger, ou seguranças muito bem equipados, não. Esse salmista, ele fala assim, o meu socorro, ele vem, e ele vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Sabe, queridos, a gente precisa entender que o Espírito Santo abra as nossas mentes e os nossos corações hoje, para que você possa entender que aquele que cuida de nós, Ele é muito poderoso e grande. O nosso Deus, Ele é poderoso, queridos. Ele é maravilhoso. Ele nos deu armas espirituais que nos livram do mal, que nos livram das coisas do diabo. E quando nós estamos protegidos por isso, nada pode nos pegar. O pastor Ricardo, quando se converteu, ele virou na igreja o grupinho do caça-fantasmas. Falava que tinha um endemoniado, ele ia atrás de expulsar os demônios. Ele era daquele, ele gostava de expulsar demônio. E ele falou que um dia ele ficou com tanta raiva do diabo, tanta raiva, que ele estava na sala da casa dele, e ele começou a falar, Satanás, aparece aqui para mim agora. Ele queria dar um murro no diabo, irmãos. Meu marido veio de gangue, né? Ele era bravo, resolvia as coisas no muque. E ele começou a desafiar o diabo. E na hora, ele falou que veio um temor sobre ele, mas não foi um temor do diabo, foi um temor de Deus. E o Senhor falou assim para ele, meu filho, na hora que ele estava ali, ele teve uma experiência sobrenatural. E o Senhor falou assim, meu filho, se o diabo aparecesse aqui agora, ele ia destruir você. Ele ia acabar com você. Mas sabe por que isso não vai acontecer? Há uma proteção minha sobre a sua vida, Ricardo. Então, mesmo que você está agindo de uma maneira sem sabedoria, eu estou te falando, eu estou protegendo você. Eu estou guardando você. Sabe, queridos, há um Deus que nos guarda e nos protege. Eu gosto muito do versículo de Apocalipse, lá em Apocalipse 12, 11, diz assim, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Uma das coisas que podem nos proteger, e eu quero dizer para você, querido, você precisa tomar posse disso. O Senhor já nos deu. Quando nós estamos debaixo desse relacionamento com Deus, a gente precisa tomar posse, que nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Quem aqui é cristão, evangélico há muito tempo, e na sua época tinha o costume muito de ouvir, o sangue de Jesus tem poder, deixa eu ver. Engraçado que hoje não se fala muito isso. Que pena, esse costume precisa voltar, porque esse costume é bíblico. Uma das coisas que nos protege, que eu e você a gente pode tomar posse, é que nós estamos revestidos e a gente pode tomar posse. Senhor, eu me protejo, eu tomo posse do revestimento do sangue de Jesus sobre a minha vida. E queridos, não tem diabo, não tem inferno, não tem demônio, não tem nada que pode ferir aqueles que estão debaixo do sangue de Jesus. Amém? Quando o nosso filho Ricardo, hoje ele está ministrando ali para os adolescentes, o Ricardinho, ele estava passando uma fase muito difícil da sua adolescência, e ele contou que nós acreditamos, como diz a Bíblia, né, que muitas maldições familiares, elas querem alcançar, a Bíblia diz, até a 3ª e 4ª geração. Então, eu e o meu marido, nós somos a 1ª geração de convertidos. O que acontece? O demônio que estava na vida do meu sogro era viciado em jogo, perdeu muita coisa com jogo, era alcoólatra, era usuário de droga, a despeito de ser um homem muito inteligente, ele era inspetor do Banco Central, todavia era um homem afundado nessa vida louca. E a gente vê meu esposo bem novinho, ele descobriu a droga sozinho, olha para você ver, o demônio que estava na vida do meu sogro, pegou a vida do meu marido, ele não conhecia Jesus, ele adolescente, ele descobriu a droga sozinho, e ele quis pegar a vida do nosso filho. Ó, a gente vê aqui a 3ª geração. Mas o meu esposo se converteu, entregou a sua vida a Jesus.
E, queridos, foi interessante porque um dia nós fomos conversar com os nossos pastores, pastor Laudijaí e a pastora Eline, ali da IBCI do Gama, né? Nós fomos conversar com eles. E o pastor Lau falou assim, Ricardinho falou assim, pastor Lau, eu quero Deus, mas eu não estou dando conta. Parece que a minha carne fica me chamando para aprontação, para as coisas do mundo. Parece que eu quero muito beber, parece assim, eu tenho uma vontade de me drogar, eu tenho uma vontade de aprontar, eu fico numa luta, pastor, e eu não quero, mas a minha carne me puxa. E aí o pastor Lau falou assim, meu filho, nós vamos fazer algo aqui agora. Nós vamos tomar posse. E nós vamos aplicar, Ricardinho, o sangue de Jesus sobre você. E, queridos, foi tremendo. Porque o pastor Lau falou assim, vocês pais, vocês vão visualizar agora. Visualizem o Ricardinho sendo coberto com o sangue de Jesus. Olha a proteção, olha a arma espiritual, aleluia. E aí nós começamos a visualizar e falamos, pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse agora da cobertura do sangue. Eu vi a cabeça do meu filho com os olhos da fé, o sangue de Jesus cobrindo a cabeça dele até os pés dele. E a partir daquele dia eu aprendi essa oração de proteção. Porque, Apocalipse 12, 11 diz, venceram pelo sangue do Cordeiro. E eu comecei a declarar, meu filho está coberto pelo sangue. A maldição não vai pegar mais meu filho. Essa obra diabólica não vai pegar meu filho. Essa maldição que quer pegar até a terceira e quarta geração, já caiu na minha geração, em nome de Jesus. Porque sabe o que aconteceu, irmãos? O Ricardinho conta o testemunho dele hoje. Ele falou que a partir daquele dia, quando ele tomou posse da aplicação do sangue de Jesus, ele falou, foi sobrenatural. A partir daquele dia, foi mais fácil vencer as tentações. Quem pode dizer glória a Deus? A tentação continuou, porque entenda algo, e eu concordo, vamos abrir um parêntese aqui, até falando para você sobre libertação e guerra espiritual. Entenda algo, eu concordo com o pastor Cote, que é um especialista na área de libertação, inclusive tem um acampamento de libertação lá em Curitiba, que eu super indico, chamado EFOL, maravilhoso, a pessoa fica lá 3 semanas, só recebendo ministração e libertação, é maravilhoso. O pastor Cote fala algo, ele diz o seguinte, que 60% da vida de uma pessoa é escolha, 40% é espiritual. Amém? Então, nem tudo é espiritual, não. O Ricardinho teve que escolher ficar servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus. Mas aqueles 40% espiritual, vamos dizer assim, se eu pudesse colocar em porcentagem, que estava assim, muito forte, aquela resistência caiu. Irmãos, ele foi livre. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Então, tome posse. Você não está no Força Aérea 1, não. Você está aí debaixo do sangue do Cordeiro. A sua casa está debaixo do sangue de Jesus. Começa a aplicar sobre a vida dos seus filhos. Começa a aplicar sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre os seus negócios. Começa a declarar em nome de Jesus. Agora me chama a atenção, porque esse versículo do Apocalipse 12, 11, ele diz assim, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Outra coisa, queridos, que Deus tem ministrado muito ao meu coração, é vencer declarando a palavra. Você é uma pessoa que lê a Bíblia? Que a gente tem que ler a Bíblia, não pode ser que nem aquela irmã, né? A irmã um dia perdeu os óculos dela, ô trem cara, hein, pastor Léo? Jesus amado, tive que dividir isso aqui não sei quantas vezes. Pai, meu marido usando óculos, você é teu bonitinho. Parecendo um velhinho, gente. E ele é engraçado. O dele é para perto, né? Aí ele está no celular, ele põe óculos e fala, gente, eu estou vendo tudo. Falou, amor, você está velho. Está tendo que usar o óculos. Também dividimos, outro encaro. Eu sei que a irmã perdeu o óculos. E foi pedir oração para o pastor, ora por mim, perdi meu óculos, pastor, e agora? E o pastor orou, porque pastor a gente ora por tudo, né, irmãos, é uma benção. Senhor abençoa para a irmã achar o óculos dela, glória a Deus. Daqui um mês o pastor perguntou, e aí, irmã, achou seu óculos? Ela falou, pastor, acredita? Achei ontem, estava dentro da minha Bíblia. O que acontece? Nessa época não tinha Bíblia no celular. A irmã não estava lendo a Bíblia, né, irmãos?
Então, a gente tem que ler a palavra. Para declarar a palavra, a gente tem que ler a Bíblia. Como é que está a sua leitura bíblica? É bom ouvir mensagem na internet? Sim ou não? Sim, depende de quem é também. Glória a Deus. Tá? Cuidado para não ficar comendo em muito pasto que dá dor de barriga. Mas a gente indica, pastor Luciano Subirá, pastor Lucinho, pastor Cote, pastor Léo, pastor Ricardo. Glória a Deus. Muita gente é boa para você ouvir. Mas, queridos, sabe o que é filé? Que você não tem que tirar espinho, é a Bíblia. E a gente tem que aprender a ler a Bíblia e declarar a palavra. Porque a Bíblia diz que Deus vela pela palavra dele para cumprir. Então eu tenho aprendido a vencer a proteção, a declarar pela palavra. A declarar a palavra de Deus. Teve uma época da nossa vida, irmãos, que eu sentia uma nuvem negra, uma coisa esquisita, assim, vez ou outra, eu tinha uma impressão estranha, um sentimento esquisito. E o Espírito Santo falou assim: Maírla, você vai começar a declarar aquele texto, se eu não me engano, fica em Isaías. Toda arma forjada contra mim não prosperará. E toda língua que intentar contra mim em juízo vai ser condenada. O Senhor, eu comecei a ver que tinha muita gente não. Melhor, vamos corrigir. Tinha algumas pessoas que estavam, falando demais, falando mal, sabe? E o Senhor começou a falar: você vai vencer declarando a minha palavra. Diga assim: toda arma forjada contra mim não prosperará. E toda língua que intentar contra mim em juízo vai ser condenada. Aleluia. Vê essa referência bíblica aí, onde é que está, pastora? Obrigada. Então, confere aí, Isaías 54, 17. Que lindo. A gente vence pela palavra. Comecei a declarar a palavra. Irmãos, desapareceu. Sabe por quê? Porque a palavra tem poder. É uma arma. A gente tem que aprender a orar a Bíblia, declarar a Bíblia. Nós que somos mais das antigas, conhecemos a pastora Valnice Milhomens. Ela tem um livro maravilhoso que eu super indico, Orando a Palavra. Orar a palavra, declarar a palavra. Há uma proteção de Deus sobre nós. Queridos, quando nós tomamos posse dessas armas, quem pode dizer amém por isso? Então, a segurança que não falha, de onde ela vem? Diga comigo, ela vem do Criador. Agora, a segunda coisa que eu quero te falar, para o que ela serve? Para que essa segurança serve? O verso 3, aí do Salmo 121, fala assim: Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Eu quero fazer uma afirmação aqui hoje à noite. Sabe, um dos maiores desejos do coração de Deus, fora você ir morar no céu com Ele, amém? É que você não, e para isso, é que você não tropece na fé. Irmãos, quantas coisas que vão querer aparecer no nosso caminho, para fazer a gente tropeçar na fé. Para que essa segurança? Porque a gente pode falar que esse tropeço pode ser literal. Deus ele protege o nosso físico, amém? Deus protege os nossos bens, amém? Aqui o pastor Ricardo contou esses dias o testemunho, quando a tia do Tiago, nós estávamos orando por ela, e ela mora no Rio de Janeiro, a tia Beth, a gente chama ela de tia Beth, né, Tiago? E a gente foi orar, na hora que eu fui orar pela tia Beth, ela falou assim: pastora, faz uma oração, a tia Beth vai voltar para o Rio de Janeiro amanhã. Ela mora onde ali, Tiago? Nova Iguaçu. E aí, quando eu comecei a orar pela tia Beth, eu falei: tia Beth, o Senhor está te abençoando com o texto que diz: vão cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não vai ser atingida. Toma posse dessa palavra, que o Senhor te guarda e te protege. Resumo da história, irmãos. Quando a tia Beth chegou lá em Nova Iguaçu, os vizinhos vieram: Beth, você não acredita, a casa do seu lado foi assaltada, a do outro lado foi assaltada, a do outro foi assaltada, e a sua ninguém entrou. Aleluia! Esse é o nosso Deus.
O Senhor nos guarda para a gente não tropeçar fisicamente. Nós temos um Deus que nos protege. Nós temos um Deus que nos guarda. Todavia, queridos, a maior proteção que Deus tem para mim e para você, Deus não quer. Para que essa proteção, pastora? Deus não quer que a gente tropece também em nossa fé, na nossa confiança em Deus. Vão acontecer muitas situações para querer te tirar da fé, irmão. Acorda. Acorda. A pastora Andréia aqui, sexta-feira, no Congresso de Mulheres, ela falava assim: Alice, acorda. Mas eu quero te dizer, nós precisamos ter muito cuidado. Sabe por quê? Porque nós precisamos abrir os nossos olhos. Você está aqui na igreja, você está buscando a Deus. Você acha que o diabo está feliz de você estar aqui na igreja? Ele vai querer armar laços, situações, para querer tirar você da igreja. Você vai sair por causa de homens. A gente tem que estar na igreja por causa de Deus, irmão. A gente é diferente mesmo. A gente é tudo diferente. Cada um fala de um jeito, um diz um outro, outro acha outra coisa. Mas é o seguinte, você não pode tropeçar por causa disso. O diabo vai tentar armar situações para você tropeçar na fé, querendo, você viu, fulano recebeu uma bênção, o outro recebeu outra bênção, que o diabo fica tentando falar aqui no nosso ouvido, na primeira pessoa. Você viu? O fulano recebeu uma bênção, o outro, e você não recebeu. Aí o que a gente tem que fazer? Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Eu queria que você já falasse: está repreendido em nome de Jesus. Essa proteção, ele diz, ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. E queridos, nós temos um Deus, e diz, o Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. A outra tradução diz, o nosso Deus não dorme e nem dormita. Você tem um Deus que não dorme, você tem um Deus que não descansa, você tem um Deus que está com os olhos abertos, cuidando de você em todo o tempo. Há 6 meses para me casar, eu fazia seminário ali na Igreja Batista Central de Brasília, chamava SESBAN. Eu tinha que descer no eixão e descer tudo sozinho ali, sozinha, até a L2 Sul. E não tinha luz naquela época direita, era muito escuro aquilo ali. Era muito escuro. E eu fiquei durante um tempo estudando, 6 meses, depois da minha igreja abrir um seminário, mas eu desci aquilo ali orando. Eu desci aquilo ali dizendo, Senhor, me guarda, me protege, Senhor, em nome de Jesus. Porque eu ouvi também até que teve estuprador, que foi pessoa, Senhor, me guarda, me protege. Um dia eu chego no seminário, estou lá no banheiro das mulheres, é lugar de conversar, de bater papo, de colocar a conversa em dia, é fantástico, né? Quando eu cheguei no banheiro das mulheres, uma irmã olha para mim, só que ela olhou para mim, atrás de mim. Ela não me encarou, ela fez, Maírla! E eu falei assim, o que foi? Ela falou, Maírla, tem um anjo muito grande atrás de você. Falei, glória a Deus, é o anjo que me acompanha aqui no escuro quando eu desço. E me guarda, e me protege. Eu quero te dizer, querido, querida, não tenha medo. Aquele que te guarda não dorme. Ele é poderoso, aquele que te guarda é grande. Aquele que te guarda, ele tem muitos anjos que te protegem, que cuidam de você. Não tenha medo. Ela serve para você não tropeçar. Então, não se deixe levar por palavras que querem roubar a sua fé, que querem roubar a sua alegria. E eu estou aqui mesclando entre integridade física e integridade espiritual. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus não quer que você tropece. O Senhor te protegerá de todo o mal, Ele vai proteger a sua vida. Agora, em terceiro e último lugar, a segurança que não falha. Como ela funciona? Isso é maravilhoso, o verso 4 diz, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta, o Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita.
Sabe que eu vi isso aqui, queridos? Como eu estava citando agora. Ele está sempre alerta, ele olha para nós todo o tempo. Tem um texto da Bíblia, né? Muito interessante, do profeta Elias, quando ele sozinho desafiou ali os servos do diabo, que eram muitos profetas de Baal, e o profeta Elias ficava assim, olha, eu quero ver se Baal vai pegar esse sacrifício aqui. E eles chamavam Baal, 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 e Elias ficava assim, ele ainda brincou, zombou deles. Eu acho que o Deus de vocês está dormindo. Grita mais, aqueles homens gritavam, se cortavam. Sabe o que aconteceu? Eles clamaram ao Deus deles e nada aconteceu. Mas Elias fez uma oração, rápida: Senhor, para que todos vejam que o Senhor é Deus. Vem, Pai. E aí, só que lá estava o sacrifício, Elias falou assim, mas vocês vão ver que o meu Deus, o tanto que ele é grande. Ele jogou água em cima do sacrifício. E na hora que Elias fez a oração, e ele disse, Senhor, para que todos vejam que Tu és o Deus de Israel. Tu estás aqui, o Senhor está vendo tudo o que está acontecendo. Senhor, consome esse sacrifício. Na hora a Bíblia fala que veio um fogo, lambeu aquela água, consumiu o sacrifício, e os profetas de Baal foram envergonhados. Há um Deus que vê as suas batalhas. Há um Deus que vê a sua peleja. Por que você pensa que você está sozinho? Você não está sozinho. Por que você pensa que ninguém está vendo? Deus está vendo. Mas Deus está esperando que você o clame, que você o chame, que você diga, Senhor, eu conto contigo aqui. Ora o Salmo 91, Pai, Tu és o meu protetor. A Tua palavra diz que o Senhor não dorme, o Senhor está alerta. Ele está vendo tudo o que está acontecendo com você. E outra coisa, no verso 6 diz assim, Ele está contigo nos dias bons e nos dias maus. Sabe, queridos, e ele fala assim, coloca aí no verso 6, porque eu falei dias bons e dias maus? Porque o verso 6 diz assim, de dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Você pode estar num dia bom, Deus está com você. Você está de noite e não está vendo nada, Deus está com você. Esse é o nosso Deus. Ele está conosco dia e noite, noite e dia. Amém? E o verso 8 diz, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Sabe, pastores, esse texto aqui, ele me abençoou. Porque ele está falando aqui, Deus vai abençoar o seu final e o seu início. Ele está contigo no início e no final. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Quando você começa um projeto, ele vai estar com você até o final. Quando você tem um sonho, ele vai estar com você do início do sonho até o sonho se cumprir. Quando você tem um desejo no seu coração, sabe por quê, irmãos? Nós, que somos homens falhos, às vezes a gente começa uma construção e a gente não acaba, né? Por exemplo, começa uma casa, aí deixa algum cômodo por acabar e demora, mas eu quero te dizer uma coisa, aqueles que confiam em Deus, o nosso Deus, quando Ele está na causa, quando Ele começa, Ele termina. Então, não saia dessa situação, se a história não finalizou. Você tem que saber o seguinte, a gente não pode tirar conclusão no meio da história, irmãos. Se Israel fosse tirar conclusão no meio da história, eles iriam voltar ali diante do Mar Vermelho com uma palavra de derrota. Aí a gente foi liberto, estávamos de frente do mar e o mar não se abriu. Mas esse não era o fim da história, esse era o meio da história. Se Daniel tivesse ficado ali no meio da história, podia pensar, poxa, eu fui fiel a Deus até tantos anos de idade, mas aí o rei me perseguiu e eu fui parar na cova dos leões. Mas isso não era o final da história, isso era o meio da história. E sabe o que acontece com aqueles que creem, aqueles que se lançam nessa segurança que não falha? Moisés ali, diante da circunstância adversa, clamou ao Senhor, o mar se abriu, eles passaram, esse foi o fim da história.
Daniel, quando estava ali na cova dos leões, certamente ele era um homem de oração. Ele clamou ao Senhor, Deus fechou a boca dos leões. O nome de Deus foi glorificado. Aquele rei se converteu e mandou todo o reino se converter. Esse foi o fim da história. Não acha que o que você está passando é o fim. A nossa vida é feita de processos. Não acha que a sua história acabou. O Senhor vai proteger o seu início e o seu fim. A sua saída e a sua chegada. Está no meio, calma. Você vai contar o testemunho da vitória. Quem pode dizer amém? Amém. Continua confiando. Eu estou fazendo aqui, queridos, vamos dizer assim, uma comparação do texto. E eu quero te dizer, Ele tanto vai nos guardar do início ao fim, Ele abençoará a sua chegada e a sua saída de uma viagem, de um projeto, de uma luta, de uma vitória que você deseja receber, mas fica tranquilo, porque o Senhor vai te proteger desde agora e para sempre. Você recebe essa palavra? Amém? Então, a segurança que não falha. Aqui, eu quero falar em primeiro lugar, de onde ela vem? Ela vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Segundo lugar, para que ela serve? Para que você não tropece na fé, na sua integridade física, emocional e espiritual. Em terceiro e último lugar, como ela funciona? Em todo o tempo, do início ao fim. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está. Você não está só. Quando eu estava orando, pedindo ao Espírito Santo, o que compartilhar essa noite? O Espírito Santo falou claramente comigo. Fale sobre a minha proteção. Não sei como você entrou aqui, dizendo, pastor, eu preciso da proteção de Deus. Talvez você entrou aqui com medo. Talvez você tenha sentido ameaçado. Talvez o diabo tenha falado, não tem mais jeito. Talvez o diabo tenha dito, eu vou pegar você ali na esquina. Talvez tenha usado pessoas para ameaçar você. Talvez você tenha sentido medo das ameaças mundiais. Se você é uma pessoa informada aí do que está acontecendo na guerra, talvez você tenha sentido medo da crise financeira, de como pagar aquilo outro. Há um Deus do início e do fim. Ele vai abençoar a sua entrada e a sua saída, o começo e o fim. Descansa no Senhor. Ele te protege. Ele não dorme. Ele é o guarda de Israel. Seu socorro vem. Seu socorro vem. Eu queria pedir para que você ficasse de pé no seu lugar agora. Seu socorro vem. Mas clame como o salmista. Ele ergueu os olhos para o céu. Ele orou. Eu preciso de socorro. E o socorro vem. O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Assim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor.
queria que você recebesse esse salmo como uma palavra profética sobre a sua vida. Vamos declarar a palavra. Coloca a mão na sua cabeça aí agora. E eu quero profetizar sobre a sua vida esse salmo. Toma posse. O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como a sombra que te protege. Ele está aí do seu lado. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal, de todo mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Há uma graça se sou em meu for, outro caminho se nada me restou. Quando olho o que fez em mim, onde estava e onde eu estou aqui, eu sei, sozinho não estarei. Há um outro na fornalha, andando junto a mim. Havia outro em meio às águas, fazendo o mar se abrir. E se preciso eu ser lembrado, como fui liberto em ti. Hoje, antes da gente continuar ministrando esse cântico, talvez ao longo dessa palavra aqui, você diz assim: pastor, eu fui tocada por essa palavra e eu estou precisando dessa proteção sobre a minha vida. Pastor, eu estou precisando dessa segurança na minha vida, na minha família. Ou você quer abençoar alguém? Eu quero fazer uma oração especial por você. Talvez você tem encontrado na sua casa essa batalha espiritual. Nós vamos aplicar o sangue de Jesus. Nós já declaramos o Salmo 21. Eu quero chamar sem demoras você que quer receber essa proteção. Não, pastor, eu quero essa unção na minha vida. Vem rapidinho aqui no altar de Deus. Eu creio no poder do altar. Quando a gente se inclina, quando a gente diz: Deus, eu preciso de Ti. Quando a gente diz: Senhor, Tu és a força da minha vida. Eu quero fazer uma oração especial por você. Talvez você tenha sentido medo, porque medo é acreditar no que o diabo diz, e fé é acreditar no que Deus diz. Talvez você tenha sentido medo, medo do amanhã, medo do que vai acontecer. Eu quero orar, ministrando uma bênção especial sobre a sua vida. E eu quero declarar que essa bênção vai alcançar não só você, mas vai alcançar a sua casa, vai alcançar o seu trabalho, vai alcançar o seu ministério, vai alcançar a sua escola. Aonde você tem estado, essa bênção vai alcançar você. Senhor, neste momento, eu quero abençoar os seus filhos, Pai. E eu quero declarar, em nome de Jesus Cristo, que toda obra diabólica, todo conselho das trevas,
Senhor, caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós queremos dizer, Pai, Senhor, queremos tomar posse neste momento da cobertura do sangue de Jesus. Eu quero abençoar o meu irmão e a minha irmã. Ó Senhor, que o teu sangue vertido naquela cruz do Calvário venha sobre a vida do meu irmão agora, venha sobre a vida da minha irmã. Oh, recalabachou, darai, do alto da cabeça, a planta dos pés. Oh, recalai. Se veja agora, querido, veja o sangue de Jesus cobrindo você. Veja o sangue de Jesus cobrindo essa pessoa que você tem orado, cobrindo essa área da sua vida. Veja o sangue de Jesus quebrando essas barreiras e essas maldições. Senhor, nós tomamos posse desta palavra. Tomamos posse, Pai, deste mover do Teu Espírito sobre nós. Muito obrigada porque Tu estás aqui. Muito obrigada porque Tu estás falando. E eu quero declarar agora sobre a vida deles, que venha um espírito de força, que venha um espírito de vida, que venha um espírito de fé, um espírito de confiança no Deus Todo-Poderoso. Oh, rabalabachou, catarabalabachandarai, em nome de Jesus, porque é o Todo-Poderoso que está conosco, é o Todo-Poderoso que nos guarda, é o Todo-Poderoso que nos protege. Aleluia. E nós falamos como salmista. Nós falamos como salmista, Pai. Senhor, que Ele diz: o Senhor está comigo, a quem temerei? Aleluia. O Senhor está comigo, a quem temerei? Aleluia. Oh, relabachandarai. Nós tomamos posse da Tua palavra. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. O Senhor é o nosso forte refúgio, de quem terei medo? Senhor, se homens maus quiserem avançar contra os meus irmãos, para os destruir, para nos destruir, eles, os nossos inimigos e adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra nós, o nosso coração não temerá. Diga: o meu coração não temerá. Ainda que se declarem guerra contra nós, mesmo assim estaremos confiantes. Senhor, porque o Senhor está conosco, a quem temerei? Fala comigo: o Senhor está comigo, a quem temerei?